E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre um assunto recente que já tá bombando por aí, os planos para o futuro de Star Wars, após um filme que não conseguiu vingar. E será que Star Wars tem salvação? Hoje a gente vai ver se realmente tem salvação. Então ó, roda a vinheta e não esquece do like. Então e aí pessoal, meu nome é Lucas e hoje no nosso prosa rápida aqui da CM Produções, gente, vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de trazer aqui no canal, que é filme e cinema. A questão principal é sobre Star Wars. Recentemente, um insider muito famoso, que é o Snyder, acho que é Jack Snyder o nome dele, ele soltou uma notícia aí que já alguns canais de Star Wars bem conceituados e que também eu admiro bastante, estão já fazendo algumas análises e eu não podia ficar de fora. Mesmo que o canal aqui da CM não seja voltado para essa questão tão de questões de filmes, de comentar sobre esses conteúdos bem nichados aqui, vamos ser bem sinceros, eu tenho que trazer isso porque a gente está falando só da maior saga da cultura pop. Literalmente, não existe outra cultura que seja tão antiga, tão relevante, tão importante quanto Star Wars. Por isso que quando tem essas notícias de Star Wars, os fãs eles se agitam tanto. E o que acontece? Caso você esteja meio perdido aí, a Disney tem tido alguns problemas com essa saga há bastante tempo, sendo que mais recentemente foi lançado um filme chamado Mandalorian e Grogu, que é um filme meio que um spin-off do universo de Star Wars, que conta mais ou menos a história de um caçador de recompensas chamado Din Djarin, também conhecido como Mando, ou Mandaloriano, e um pequeno bebê que pertence a uma raça que a gente chama de raça Yoda, e que eles têm essa vida meio agitada aí de caçador de recompensas. A questão é que esse filme ele é inspirado numa série que deu muito certo lá no início de 2020, que também deu super certo ao longo do tempo, mas que eles optaram por, ao invés de continuar a série, trazer um filme para depois continuar produzindo novas temporadas. E o principal problema foi que o filme não está dando o resultado. Ele é um filme que muitas pessoas estão vendo como um bom filme, mas não estão gerando aquele sentimento que Star Wars desperta em quem é fã como eu, que é, eu preciso assistir isso, nossa, quero comentar sobre isso, quero falar sobre isso, meu Deus do céu, olha que legal. Não, ele não fez isso e muita gente está se questionando até porque a Lucasfilm durante muito tempo foi administrada por uma única pessoa, que era a Kathleen Kennedy, e que posteriormente, bem posteriormente, depois de muitas e muitas turbulências, como falta de planejamento, materiais que, só para você ter uma ideia, eles tinham feito bem recentemente, antes dela sair da Lucasfilm, da dirigência da Lucasfilm, ela simplesmente aprovou um projeto que chegou no superior dela, onde um personagem que estava morto ia ganhar um filme como protagonista. E não ia ser um filme tipo mostrando a vida dele antes. Era um filme em que eles desconsideravam que ele estava morto. Tipo, que absurdo, mano. Eu tô sendo bem sincero aqui, e esse quadro ele é bem descontraído, gente. Então, saibam que eu sou extremo fã de Star Wars e eu só desejo o bem. Eu sou muito crítico com aquilo que eu quero o maior bem, porque eu gosto de ver o potencial daquilo sendo extraído o máximo possível. Vou trazer aqui, pessoal, também duas coisas. Os dois canais que eu acho que vocês vão conseguir se contextualizar um pouco melhor sobre todas essas questões que Star Wars tem, e até acerca de algumas outras coisas. Caso vocês tenham interesse, vou deixar marcado aqui nos cards ou também na descrição. Depois vocês vão lá e falam que vocês vieram por mim, tá? Pela CM Produções de Filmes. E, gente, eu tô aqui com o quê? Um caderninho, porque eu anotei alguns pontos dessa notícia que esses dois canais eles já repercutiram e que outros canais e veículos de imprensa ou pessoas ligadas a Star Wars
como eu, gostam de fazer esse tipo de conteúdo, que quando sai notícia, e que estão falando e que aos poucos vai sair mais, porque essa notícia é bem recente. Então, ó, eu anotei alguns pontos do que seria a nova direção do Dave Filoni, que é hoje o novo diretor criativo de Star Wars. A gente tem novos filmes de Star Wars para saírem, e ele provavelmente tem alguns planos voltados para melhorar a saga e dar um retorno. Segundo Jack Snyder, o Insider que eu citei há pouco tempo, ele tem uma fama de acertar bastante as movimentações criativas que existem dentro do ambiente de Star Wars, da Lucasfilm e até mesmo de outras grandes produtoras de filmes que têm grandes sagas. E aí, entre vários pontos que ele trouxe aqui de quais seriam essas estratégias que a Lucasfilm traria, eu anotei alguns pontos que eu achei muito interessantes trazer para vocês para essa nossa conversa de hoje, que é muito rápido, que é foco aberto em jovens, adultos e crianças, que esse é o primeiro ponto de hoje, que é literalmente, cara, a Star Wars querendo abraçar um público muito grande, mas eles também falaram sobre a questão de crianças e jovens adultos, mirando mais ou menos um público que, pela classificação indicativa americana, é o PG-13. E o que acaba acontecendo? Eu acho que é um pouco aberto demais isso e realmente demonstra algumas questões muito interessantíssimas aqui que eu sou obrigado a falar, como por exemplo, que abrindo demais esse leque, você acaba muitas vezes falando, vamos entregar tudo para todo mundo e não entrega nada. Pronto. Tem também a questão de que, assim, hoje disputar atenção com uma juventude desse nível é complicado, principalmente porque as realidades econômicas de todos os países do mundo estão muito diferentes do que a indústria está acostumada a trabalhar. Só que no Brasil a gente já sabe muito bem, tipo, uma das últimas vezes que eu fui no cinema, e já faz bastante tempo, tipo, um amigo meu, ele gastou R$70 só porque ele pediu uma pipoca e o ingresso, R$70, só isso. E ainda tem casos de locais que são muito mais caros. Quando a gente ainda olha para o quesito dessa faixa etária, também me traz um certo medo, porque geralmente quando escolhem essa faixa etária é porque eles querem fazer renovação de público, e essa renovação de público geralmente é muito, de verdade, muito mal feita, gente. Porque isso eu não tô tirando da boca pra fora, eu tô falando a partir do momento que você vê todas as produções que foram feitas em 2010, que elas tinham essa visão de tipo, vamos mirar em um público mais jovem que não conhece a saga. Aí você teve o próprio Star Wars, teve o Jurassic Park, você tem os inúmeros reboots que foram saindo e que estão saindo até hoje, e que eles só conseguem desagradar, porque eles querem mudar a linguagem, querem mudar as coisas que mais deram certo na saga, às vezes acham que uma coisa vai ser ruim pro público e o público acha que foi terrível retirar aquilo. Em resumo, um grande caos. Em segundo lugar, também tem que eu posso falar sobre isso, é justamente que eu acho que se a Lucasfilm tivesse mais aberta em mirar em um público certo, ou seja, um público que fosse mais aberto, mas que também fosse um pouco mais tradicional, ela lucraria bastante, tá, gente? Indo agora para o próximo assunto, tem o uso de IA para cenários. Isso é bem interessante porque os dois canais que eu vi, que eu estou recomendando para vocês, e também tudo o que eu estou vendo de repercussão disso, as pessoas estão questionando isso, porque a Lucasfilm e a Disney, ambas são proprietárias da maior empresa, me fugiu agora o nome, acho que é Lightning Shadow Company, acho que esse é o nome. E o que acontece? Eles são literalmente a empresa que atende praticamente todos os grandes filmes com efeitos especiais, com efeitos visuais. E literalmente quando eles falam isso é realmente preocupante, porque pra mim não existe problema em você usar uma IA para trabalho. Pra mim existe problema em no como você vai usar essa IA para o seu trabalho.
Por exemplo, se eles estiverem querendo usar essa IA para questão de, às vezes, cortar questão de tempo para animar um pequeno figurantezinho desse tamanhico que tá lá no fundo mexendo as mãos, ou animar essa moto abençoada aqui, passando, enchendo o saco, cortando aqui o vídeo, ai meu Deus. Se eles quiserem usar a IA para só recriar essas questões de pequenos movimentos ou detalhes que realmente precisariam de... que assim seriam vistos como um gasto desnecessário, eu acho que tudo bem eles simplesmente usarem a IA desse jeito. Até porque um profissional, quando ele é bom, ou quando você tem um jovem querendo aprender e você vê isso e a empresa investe nesse jovem, esses dois nunca perdem o emprego. Esses dois sempre vão ter emprego, demanda, nem que seja por eles mesmos fazendo as suas áreas. Como acontece várias vezes na indústria. Quem fica sem é quem realmente não vai atrás, quem não demonstra interesse em progredir na carreira. E também não mostra serviço. Porém, usar a IA no sentido de querer talvez colocar um computador para fazer um trabalho de um ser humano que vai ter todas as questões de referências para poder construir um cenário mais avançado, para construir certas coisas mais avançadas, aí eu já começo a me ficar preocupado mesmo. A gente também tem, pessoal, o modelo Marvel, que eu chamei aqui de lançamento. Modelo Marvel de lançamento. Que é o quê? Eles falaram que eles querem lançar um filme por ano e 2 produções de séries ou produções televisivas por ano também. Então seriam, em tese, 3 conteúdos audiovisuais nesse balaio de 3 por ano. Isso me deixa preocupado porque a Disney tentou fazer uma coisa parecida, ela só não tinha essa questão das séries antes, e foi o que ela justamente fez nos anos de 2010, quando ela tem o lançamento de Star Wars Episódio 7, e tem depois o lançamento de Star Wars Uma História Rogue One, quer dizer, tem o Rogue One, e ela viu que foi um fracasso. E também a gente tem aqui criação de mundos, que esse foi um termo que o Insider colocou ali, e eu vou ser sincero que isso me deixa preocupado, porque Star Wars em si só já é um mundo. Star Wars por si só já é um universo muito vasto, muito incrível, e pra mim depende muito mais da utilização desse termo e pra quê? Qual a finalidade desse termo? Que será que eles querem recriar coisas como, por exemplo, aconteceu em séries que foram profundamente desastrosas com eles? Como The Acolyte, como também foi o caso de O Diário de Boba Fett, como foi também outros casos pequenos e isolados que ela teve, em que ela disse, não, vamos recriar algumas coisas, e deu tudo errado. Gente, só pra vocês terem noção, a Disney gastou muito, foi uma das séries com o maior orçamento que teve, a The Acolyte, e pra quê? Pra ela simplesmente cancelar e excluir da face da Terra esse material, porque também os fãs odiaram, deu um retorno extremamente negativo e realmente foi muito ruim The Acolyte. E a questão que eu posso dizer aqui é que isso me traz medo, porque se eles querem refazer isso pensando com essa cabeça do The Acolyte, eu vou ser sincero que eu já tô bem preocupado. Sério, daqui um pouco a gente vai ver que sei lá, eu tô até com medo, a gente vai ter uma frase que eu vi aí que, tipo, literalmente vai aparecer no roteiro, a Estrela da Morte de Star Trek. Literal, eu não tô nem duvidando que pode acontecer isso se eles seguirem pela linha do pior cenário que eu tô imaginando aqui. Tem também a insistência na era Disney, ou seja, eles estão insistindo cada vez mais numa forma que eles já estão testando há mais de 10 anos, mais ou menos, e que não gerou nenhum resultado positivo, para ser bem sincero. Então eles estão reafirmando cada vez mais, querendo usar, por exemplo, os personagens que ninguém tem apreço, que é a Rey, que é o Finn. Sem falar também, pessoal, uma coisa que continua até hoje, pelo que dá pra ver, assim, é óbvio que a mudança, o Dave Filoni tá há pouquíssimo tempo para realmente fazer uma grande mudança no estilo que foi construído ao longo desses mais de 10 anos.
Porém, vou ser muito sincero. Quando você olha que os caras literalmente continuam sem ter um plano sólido do que vai ser o futuro, do que vai ser o passado dessa saga, eles não entendem direito isso, eu fico preocupado, porque quando eles continuam reafirmando uma coisa que eu já vi inúmeras e inúmeras vezes, vários fãs de diferentes locais falando que não gostaram e não estão gostando do que a Disney está fazendo, eu acho que é um grande problema. Pra mim isso é às vezes até um ego super inflado. E lembrando que isso também não é uma crítica pessoal a ninguém, muito menos uma crítica muito direta, sem querendo descredibilizar a Disney, muito pelo contrário. Isso daqui é uma crítica construtiva, porque é o que parece numa visão profissional, porque parece que estão tentando empurrar um produto que ninguém quer. E por último, talentos emergentes, que é uma coisa que Star Wars já fazia desde o seu início, tanto que, por exemplo, o Harrison Ford, o David Prowse e alguns outros grandes ali do meio, como por exemplo o Mark Hamill, a Carrie Fisher e tantos outros caras, foram revelados por causa de Star Wars lá em 1977. Então aqui não é nem, tipo, algo novo. Tantos outros atores também nas outras sagas, até na própria saga Disney, pegaram esses talentos emergentes e trouxeram, e realmente teve um resultado? Teve, só que a gente tem que lembrar que não adianta você trazer gente nova se você tem também um filme que não vai colocar eles num pedestal que às vezes eles merecem. Um bom exemplo pra mim é o Joe Boyega, que ele foi o fim na nova saga Disney e que pra mim ele teve, assim, ele por ser um ator muito bom, ele teve uma péssima experiência com Star Wars e isso pra mim realmente foi muito triste. Então, eu trouxe aqui pelo menos 5 soluções práticas para a Disney conseguir, porque essas soluções que eu apresentei para vocês anteriormente são soluções deles e soluções para um investimento de curto prazo, o que eu acho que é bem errado, sendo bem sincero. E óbvio que eu não vou entregar o ouro aqui, porque assim, se a Disney quiser contratar os nossos serviços, eu fico super feliz, tá? Mas eu vou dar aqui pelo menos o básico que ela tinha que fazer, pelo menos o básico. E eu vou começar primeiro com investimentos de longo prazo. Para mim, é essencial que a Disney entenda que Star Wars não funciona como essas sagas de heróis que ela acha até hoje que estão rendendo muito. Na verdade, assim, elas até rendem, mas não tanto quanto rendiam antes. Então, Star Wars funciona em um ritmo diferente. A própria fanbase não é tão alinhada a alguns pensamentos que a própria Disney tem. De, por exemplo, ficar lançando só série, ficar lançando só filme, lançar um por ano. Os fãs não são assim de Star Wars, eles gostam de acompanhar a cada detalhe. Gente, fã de Star Wars, se você for olhar os canais sérios de Star Wars, os canais sérios, como é o caso desses que eu indiquei, que é o Cruzada Geek, que é o canal do Mando, que eu não indiquei, mas também fica aí a dica, o canal Star Wars Segredos e tantos outros canais que tem por aí. Tem também um chamado Universo Expandido, que eu gosto pra caramba. Gente, esses canais, você pode ver, eles falam como um fã de Star Wars de verdade é. Ele é um fã que gosta de saber de um universo onde cada ser tem a sua biologia, tradição, onde cada planeta tem uma geografia diferente. Algo até bem semelhante com o fã de O Senhor dos Anéis. Acho que até por causa disso, muita gente que já viu Star Wars vê também Senhor dos Anéis, porque tem esses traços em comuns de o filme do Senhor dos Anéis e as obras escritas do Tolkien de Senhor dos Anéis são muito parecidas pela complexidade que esses universos têm, de terem seres diferentes, que têm culturas próprias, que têm uma biologia própria, que têm questões próprias, visões de mundo próprias. Eu acho isso muito legal e a questão é, da mesma maneira que isso é algo complexo, essa ideia desses universos é algo complexo, a Disney não pode querer, a Disney, a Lucasfilm, quem seja, pode pensar em um lucro rápido com uma história banal. Não dá. Star Wars não funciona assim. Já se provou na bilheteria, já se provou no gosto de todos os fãs
e já se provou no que vem acontecendo ao longo de mais de 10 anos. Ano após ano parece que fica mais claro, e a Disney se faz de cega às vezes para não ver o erro que ela está cometendo. Então, até por causa disso vem a minha segunda sugestão: humildade. A Disney tem que entender que o que ela fez antes não deu certo. E a gente vai ser bem profissional aqui, dizer que não é nada ruim. Na verdade é até bem bonito quando você vê alguém falando: olha, a gente errou realmente na entrega desse produto para vocês perdoem, mas agora a gente vai mudar e vai fazer direito para vocês terem o que vocês mereçam, para vocês e a gente também ter. Afinal tem retorno financeiro envolvendo isso, tem a questão dos fãs. E gente, querendo ou não, a Disney sairia muito mais no lucro sendo muito mais humilde em admitir que o que ela fez antes foi algo que realmente não foi bom e fazendo hoje algo que realmente agradasse os fãs. E isso nos leva à terceira solução aqui, que é... deixa eu pegar aqui. Óbvio, trazer materiais que foram desprezados por ela. Para você que não sabe também, a Disney simplesmente pegou vários materiais que haviam sido feitos ao longo de décadas pela Lucasfilm, quando ela ainda era uma empresa independente, coligada à Fox, mas ela simplesmente jogou tudo fora. Esse lugar de obras esquecidas chamadas de universo expandido, esse universo, ele era com certeza o que os fãs mais queriam, porque tinha toda a história do Luke Skywalker, do Han Solo, da Leia, do Chewbacca, posterior ao episódio 6, que até então era o último episódio dessa saga, da narrativa. Tinha materiais sobre jogos que os fãs amavam, como é o caso do videogame KOTOR, do videogame Star Wars Force Unleashed, se não me engano o nome é esse, que também é um jogo que muita gente gosta e que todo mundo sempre pediu filme desse videogame. Sem falar, pessoal, outros materiais que são muito impressionantes e que todo mundo sempre quis ver. E a Disney simplesmente jogou tudo fora, chamou de Legends, ou seja, materiais que não são considerados a linha do tempo narrativa de Star Wars, e ela canonizou um universo próprio com um monte de coisa que só provou que ela fez tudo errado. Então eu acho que fazer esse resgate desses materiais antigos, onde se aborda o futuro da narrativa de Star Wars e o passado da narrativa de Star Wars, principalmente focando em personagens que os próprios fãs falam que são muito importantes, como é o caso de personagens dessa saga como o Darth Revan, o Cal Kestis, sem falar, por exemplo, pessoal, do KOTOR, que todo mundo também quer um filme do KOTOR, sem falar do Force Unleashed. Gente, um monte de material que a Disney tinha na mão, ela comprou, ela é dona desse material, é propriedade dela, e ela não quer aproveitar um material que já tem aprovação dos fãs. Não dá pra entender isso. Também, outra coisa que eu quero falar é apostar em materiais que sejam além do audiovisual, principalmente materiais que sejam realmente testados e aprovados pelos fãs. Os fãs de Star Wars gostam de ler, gostam de HQs, quadrinhos, chame como quiser, gostam de videogames. Não à toa, muitas das referências que todos os canais de Star Wars trazem são desses lugares. Então, trazer e apostar nisso como parte do plano de longo prazo é sem dúvida a melhor de todas as apostas para Disney, porque vai ser um gasto muito inferior ao de um filme, de uma produção que vai demorar 1-2 anos para se fazer e que tem o grande risco de não render, e que ela podia estar até testando tramas e narrativas do que ela poderia querer trazer para a saga, que fosse autoral dela, e que ela podia ver se os fãs iam aceitar ou não. Isso é só uma sugestão. E ao final, a última coisa que para mim é a mais essencial, que é foco em Jedis e na Força. Gente, essa aqui é um pouco mais pessoal minha, porém eu vou dizer, cara, a Força, os sabres de luz, Jedis, todo o mistério que existe por trás disso, nunca foi realmente explicado em Star Wars de uma maneira consistente. Quando a gente tem as 6 partes, os 6 filmes alinhados, a gente começa a entender e se abrem vários leques. Muitos leques que nunca foram explorados com
com grande profundidade na saga. Os Jedi nunca foram, por exemplo, totalmente explorados, a gente só tem a visão deles quando eles estão sendo já esquecidos e devastados da galáxia, que foi, por exemplo, com a trilogia prequel. Tem também a visão dos novos Jedi com Luke Skywalker, e a gente não tem mais. Como é que eram os Jedi da Alta República? Como eram os Jedi antigamente? Como é que eram os Jedi quando eles surgiram? Não, a gente não tem realmente nada falando disso nesses novos planos. Então, pra mim, cabe à Disney conhecer também o material que ela tem. Porque até recentemente ela tem lançado muitos materiais que pra mim, falando como um fã agora, são muito genéricos. Pra a gente só simplesmente chamar de materiais de Star Wars. Porque a gente tem aqui coisas que a gente vê em várias dessas tramas que dizem sobre galáxia, viagem espacial, que é os contrabandistas, que é os caçadores de recompensa, que é essas pessoas que elas não têm nenhuma ligação com a Força. Elas são do ambiente de Star Wars, mas parece que a Força não existe lá. E quando a Disney traz um material sobre a Força, como foi o caso de The Acolyte, ela faz uma coisa que não condiz nem com o que ela já tem, que faz parte do portfólio dela, que é o que faz Star Wars ser bom, que é justamente os episódios de 1 a 6, e que ela simplesmente jogou fora. E, gente, eu vou ser sincero que eu amo Star Wars, eu gosto demais dessa saga. Desculpa se eu me exaltei um pouco, mas vocês veem como eu gosto de Star Wars. E a realidade é, eu não fiz isso pra denigrir ninguém, eu só faço porque eu gosto de conversar essas coisas, e o intuito desse quadro é ele ser, de um lado, descontraído, mas de um lado também falar sobre essas questões da indústria, essas questões que vêm acontecendo, e que eu creio que vocês também têm opiniões muito legais sobre isso tudo. Então, ó, não esquece de comentar aqui, compartilhar esse vídeo aí com um grupo de amigos que você sabe que vão adorar falar um pouco mais sobre isso. Se quiserem mais vídeos de Star Wars, comenta dizendo aqui. E não esquece do like e de se inscrever aqui, tá, pessoal? Beijão do Barba e que a força esteja com você.